Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma videoaula do curso de Física Moderna 2. Hoje é a aula de número 19, é a segunda aula da terceira unidade. E hoje vamos completar aquela sessão do material, a primeira sessão do material da terceira unidade. Hoje vamos falar sobre partículas idênticas. O que é esse conceito, né, de indistinguibilidade de partículas quânticas e por que é tão importante no estudo de átomos com mais de um elétron. Então vamos lá, vamos acompanhar a aula de hoje, partículas idênticas. Faltou o S aqui. Muito bem. Primeiramente, na mecânica quântica, a gente precisa ter como princípio que as partículas, quer dizer, elétrons, prótons, qualquer partícula que tenha um tratamento quântico, elas são indistinguíveis, quer dizer, não dá para distinguir, não tem como numerar as partículas, não tem como dizer quem é quem se se misturar essas partículas. Basicamente, na mecânica clássica, estamos falando em mecânica clássica, em mecânica newtoniana, você pode pensar assim, se eu tiver duas partículas aqui, por exemplo, partícula 1 e 2, eu posso, por exemplo, pintar essas partículas, filmar o movimento, e pela filmagem eu posso acompanhar a trajetória de uma delas ou da outra partícula. Isso é perfeitamente possível em mecânica clássica. Aliás, dá para fazer isso facilmente, não é complicado. E ao fazer isso, você consegue distinguir quem é quem no sistema. Então aqui nesse desenho, por exemplo, eu tanto pintei as partículas, eu vou ter uma partícula azul e uma vermelha, como numerei as partículas. E aí fazendo um experimento, uma medição clássica, é possível você acompanhar passo a passo do movimento de cada uma delas e acompanhar uma trajetória de cada uma delas, de fato que você consegue determinar o movimento de cada uma delas separadamente. Você consegue distinguir uma da outra. E em mecânica quântica isso não é possível, isso foge ao princípio da incerteza de Heisenberg. Por causa do princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que o grau de precisão da medida da posição multiplicado pelo grau de precisão da medida do momento linear, isso é um valor fixo. É um valor fixo. Ou seja, se eu tenho uma medida extremamente precisa de posição, então essa imprecisão ela vai a zero, consequentemente a imprecisão do momento ela vai tender a um valor muito grande e você não consegue medir o momento linear. Então isso faz com que, o oposto também, se você for medir a velocidade, o momento linear, com alto nível de precisão, você perde a informação de posição. Então isso cria uma noção de partícula que é bem diferente da noção clássica de partícula. Porque por conta desse princípio, não tem como você traçar uma trajetória de uma partícula quântica, e você observar o movimento de um elétron e traçar a sua trajetória e, por sua vez, conseguir distinguir um elétron do outro dentro de um átomo. Isso é impossível segundo o princípio da incerteza de Heisenberg. Então, toda a teoria que a gente vai fazer agora, a partir de agora, utilizando dois elétrons ou mais, a gente precisa assegurar que esse sistema ele é indistinguível, porque se for distinguível, ele vai violar o princípio da incerteza de Heisenberg. Ok? Então não é possível acompanhar o movimento de partículas quânticas da forma que eu tracei aqui no meu desenho. Quânticas aqui no plural, também errei. Também errei aqui o título, né? Desculpem, vou ter que refazer essa aula todinha na próxima vez. Isso aqui é o título da aula anterior. Muito bem. Então, baseado nessa ideia da indistinguibilidade, vamos testar a proposta de solução da equação de Schrödinger que a gente viu na aula anterior, na aula 18, em que no caso de um sistema de átomos
não interagentes, a gente poderia escrever nossa função de onda total como sendo um produto de uma função de onda associada ao átomo 1, é o elétron 1, desculpa, e uma função de onda associada ao elétron 2 no estado beta. Quer dizer, será que isso manteria o princípio da indistinguibilidade dos elétrons? A resposta é não. Essa solução ela viola o princípio da indistinguibilidade. Por quê? Simplesmente porque se eu medir a probabilidade de encontrar o sistema em um determinado estado, como é que eu faço isso? Eu basicamente calculo a densidade de probabilidade. A medida física na mecânica quântica é sempre dada pelo módulo quadrático da função de onda, que calcula a densidade de probabilidade. É a informação física essa. A função de onda em si só ela não traz informação nenhuma. Eu preciso tirar o módulo quadrático dela para ter uma informação. Aí veja bem, se eu tirar o módulo quadrático dessa função do jeito que ela está aqui, ela vai me dar um valor. Se eu trocar as coordenadas dos elétrons, quer dizer, se eu disser que o estado alfa que estava no elétron 1 passa para o elétron 2 e o estado beta, que era do elétron 2, vai para o estado 1, quer dizer, se eu inverter os estados, a princípio, pelo princípio da incerteza de Heisenberg, pelo princípio da indistinguibilidade, se eu trocar as partículas de posição, o sistema tem que manter-se o mesmo. Tá? Então a ideia é essa. Trocar as coordenadas das duas partículas não pode alterar o sistema, porque as partículas são indistinguíveis, eu não tenho como saber quem é quem. E se eu fizer isso aqui nessa função de onda, quer dizer, se eu trocar R1 por R2, R2 por R1, isso aqui me dá outra densidade de probabilidade, ou seja, se eu calcular a probabilidade com a permuta, eu vou ter uma outra resposta, e isso viola o princípio da indistinguibilidade, porque o sistema ele tem que ser o mesmo, né, se você trocar as coordenadas dos 2 elétrons, ou dos 3, ou dos N elétrons que o meu sistema tenha. Então essa solução do jeito que está aqui, ela não é válida na mecânica quântica, é preciso a gente encontrar uma outra solução. A gente sabe que da teoria das equações diferenciais, uma combinação linear de soluções particulares também é uma solução da equação diferencial, ou seja, se eu fizer uma combinação linear dessa solução aqui, desses produtos de funções, também é solução. Então a ideia é encontrar uma combinação linear que não viole o princípio da indistinguibilidade das partículas quânticas. Então, que solução seria essa? É o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, muito bem. De fato, eu tenho duas possibilidades de escrever uma combinação linear daquela função inicial e que não viole o princípio da indistinguibilidade, ou seja, se eu permutar as coordenadas dos elétrons, a minha densidade de probabilidade ela se mantém a mesma, a resposta do sistema vai ser a mesma. E as soluções são essas aqui, ó. Então é 1 sobre a raiz de 2, isso aqui é uma constante de normalização. Eu vou ter a função de onda da partícula 1. Aqui eu substituí R1 por 1, certo? Para ficar mais fácil de ver. Então a função de onda da partícula 1 com o estado alfa multiplicado pela função de onda da partícula 2 no estado beta, mais o contrário, ó. A função de onda da partícula 1 no estado beta vezes a função de onda da partícula 2 no estado alfa. Ou a mesma coisa da anterior, só que em vez de mais, isso aqui é um menos. Então eu tenho essas duas possibilidades. Pô, parece complicado, né? Mas será que isso de fato não viola o princípio da indistinguibilidade? É o que a gente vai ver aqui agora. Se eu fizer uma permuta de coordenadas, se eu trocar 1 por 2, o que acontece com a função de onda? Observe. Então vou pegar primeiro essa função PCS aqui e vou trocar o que tiver 1 eu vou botar 2, o que tiver 2 eu vou botar 1. Vou trocar os 2 elétrons de posição e o que acontece? Então aqui, ó, onde era 1 virou 2, onde era 2 virou 1. Está aqui, tá aqui e aqui está aqui.
Observe que o que resultou no final é exatamente igual à função psi_s original. Esse termo aqui, psi2 alfa, é igual a esse aqui, ó, só que está trocado, né? A ordem da multiplicação não altera. Então esse termo é exatamente igual a esse, e esse termo é exatamente igual a esse. Ou seja, se eu trocar as coordenadas dos meus elétrons nessa função psi_s, eu retorno a mesma função, a função não se altera. Então, se eu calcular o módulo quadrático dela, ou se eu permutar as coordenadas e calcular o módulo quadrático, eu vou ter a mesma resposta. Então, ela não altera, o sistema não se altera se você permutar as coordenadas dos dois elétrons em questão. Já na função psi_a, acontece uma coisa muito parecida. A única diferença é que, veja, esse termo aqui, ó, que é o termo de trás, aqui está positivo, aqui está negativo. Da mesma forma que esse segundo termo aqui está negativo, e na função original ele está positivo. Ou seja, a função psi_a, se eu permutar as coordenadas do elétron, ela vai ficar igual à função original, só que com o sinal negativo. E você sabe, módulo quadrático, tanto faz se é positivo ou negativo. Como é o quadrado, isso acaba ficando positivo. E novamente o sistema me retorna a mesma resposta, independente da coordenada, quer dizer, de uma maneira independente da escolha dos elétrons. Os elétrons são indistinguíveis, né, nessas duas situações. Por conta disso, pelo fato de, na primeira situação, não alterar em nada, e na segunda situação, alterar só o sinal, essa função recebe o nome de função simétrica. Por isso que tem esse S aqui de índice, e a outra chama-se função antissimétrica. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso ainda nessa discussão de átomos com mais de um elétron, né? Porque sistemas que seguem a função antissimétrica, ele tem um comportamento diferente das funções que seguem, dos sistemas que seguem a função simétrica. E isso é o tema justamente que dá início à discussão do princípio da exclusão de Pauli. Olha só, a descoberta dessas funções simétrica e antissimétrica gera um outro princípio da mecânica quântica, que é o princípio da exclusão de Pauli, fundamental para a composição da estrutura atômica dos átomos que tem mais de um elétron. Provavelmente vocês devem ter ouvido falar nesse princípio da exclusão nos cursos de química do ensino médio, certo? Mas isso é assunto para uma outra aula, para a semana que vem. Por enquanto eu fico por aqui. Qualquer dúvida, posta na plataforma. E é isso aí, galera. Até a próxima aí.